A grata satisfação do pesquisador lá do INPE, tá, o Douglas Gerhard, vai falar sobre relações perigosas, o supersistema da Amazônia. Tá? O Douglas cursou oceanografia na Universidade Federal do Rio Grande, de 82 a 86. Ele tem doutorado pela Royal Holloway University of London, em 1996. É pesquisador da Divisão de Sensoramento Remoto do INPE, trabalha atualmente com modelagem biofísica de processos marinhos aplicados a recursos pesqueiros e conservação da biodiversidade. Também realiza pesquisa em mudanças climáticas e ecossistemas costeiros. Ele é revisor de 8 periódicos internacionais, possui 32 artigos nacionais e internacionais, tem 13 orientações de mestrado, 3 de doutorado e 1 de iniciação científica, todas pelo INPE. Eu tenho a grata satisfação de ter um artigo com o Douglas em 2009, 4, mas, na verdade, o primeiro causou aquele impacto sensacional pela Elsevier. O Douglas, assim, é de um detalhe, gosta de detalhes impressionantes, e, com certeza, a palestra vai ser muito interessante para a gente do assunto que envolve a floresta amazônica e o clima mundial. Douglas, obrigado por ter vindo aqui com a gente, aqui no INSPER, tá? Eu vou deixar o microfone, está aqui, na hora das perguntas, vocês podem falar pelo microfone, tá? Obrigado, Marquinho. Boa tarde a todos. Então, como o ciclo de palestras diz respeito a ciências emergentes, eu decidi trazer um assunto que não é exatamente aquele da minha experiência mais recente, mas é um assunto que foi motivado por um aluno de mestrado, que agora é meu doutorando, que veio da Federal Rural do Amazonas, e que queria estudar o impacto do continente sobre o oceano, principalmente via vazão do rio Amazonas. E eu pensei, bom, um assunto interessante, a gente tem um pessoal que trabalha com floresta lá no Instituto, com bastante experiência, e aí eu me associei, né, ao esse meu doutorando agora, a um pós-doc francês que está trabalhando com o Aragão, o Wagner, e o Eduardo Paes, que foi um pós-doc nosso que agora está lá na Amazônia, na Federal Rural do Amazonas, e que colabora com a gente. Então, no que diz respeito a ciências emergentes, o que eu posso dizer aqui, a mensagem que eu vou passar para vocês é do conceito de supersistema. O conceito de supersistema ele é empregado atualmente no desenvolvimento dos modelos acoplados que fazem as projeções futuras dos impactos das emissões de gases de efeito estufa no clima global, né? Então, esses modelos são modelos acoplados do sistema terrestre. E o que é o modelo acoplado do sistema terrestre? É um modelo que leva em consideração aqueles sistemas dominados por fluidos geofísicos, como a atmosfera e o oceano, mas leva em consideração também a dinâmica da ocupação e cobertura das regiões emersas, dos continentes. E também leva em consideração a dinâmica da criosfera, que são as calotas polares, o gelo polar, principalmente. E, claro, além disso, leva em consideração o ciclo hidrológico, onde chove, bacias de drenagens, o transporte de massa, e também a topografia, como grandes cordilheiras que interferem no deslocamento de massas de ar que vão influenciar o clima de certas regiões. Então, esse é o conceito de sistema. E a ideia de supersistema é falar a respeito de sistema de sistemas. Poderia dizer que isso aí, no final das contas, é tudo igual, porque todo sistema é um conjunto de outros sistemas. Se a gente partir para o reducionismo típico da física, a gente não vai ver grandes novidades. Mas nem tanto. A gente pode observar que há características, propriedades que aparecem ou que, pelo menos, a nossa análise consegue identificar com mais objetividade quando a gente trata desses problemas sob a perspectiva de sistemas
ou de supersistemas. E eu acabei de dar o exemplo da tentativa, das estimativas dos cenários futuros de mudança climática. Então, a minha apresentação aqui vai ser uma tentativa de contar essa história sem muito tecnicismo, mas talvez mostrando algumas técnicas e alguns dados que eu não vou aqui explicar, mas que pode ficar na cabeça de vocês. Eventualmente, isso venha a servir no futuro para alguma coisa para vocês. Como eu sou oceanógrafo, o trabalho aqui, o que eu vou mostrar para vocês é bastante diferente do cotidiano de vocês, mas, no final, vai ficar a mensagem de que, para a gente conseguir compreender, estudar e prever sistemas complexos, nós vamos precisar lançar mão de ciência integrativa. E a ciência integrativa é, dentre outras coisas, a nossa capacidade, a nossa inteligência que permite integrar informações da física, da matemática, da biologia, da meteorologia, das ciências humanas e de economia. Então, existem, por exemplo, nos trabalhos que eu participei com o Marquinho a respeito de controle ótimo de emissões de gases de efeito estufa de CO2 para Kyoto, nós consideramos variáveis da dimensão humana, que eu não vou tratar aqui, mas seria mais uma dimensão relevante para se estudar esses sistemas complexos. Então, para a gente avançar um pouquinho sobre o racional dessa mensagem que eu quero passar para vocês, é o seguinte: o que a gente pode pensar sobre supersistema, a gente pode tentar estruturar esse conceito em cima de escala de sistema, onde a gente trata das propriedades funcionais, como é que funciona, como é que cada elemento que compõe o supersistema funciona, e a escala de supersistema, que são as propriedades emergentes que dão suporte, isto é, para um supersistema ser considerado como tal e ter algum valor para a gente, ele precisa trazer informação extra que a gente não conseguiria olhando apenas as propriedades funcionais do sistema. Então, basicamente, essa é a mensagem inicial. Bom, daí eu vou para um exemplo de como isso pode funcionar, considerando vamos dizer assim, a interação das bacias oceânicas, Pacífico, Atlântico, principalmente aqui na análise que eu vou fazer, com a floresta amazônica e o contrário também. A partir disso, a gente pode extrapolar um pouquinho mais, no caso da minha área de atuação, a exportação de água e transporte de calor para o Oceano Atlântico Tropical Oeste, e aqui a gente começa a ver um pouco das ligações perigosas que eu aludi no título. E aqui apenas um detalhe sobre o mosaico de habitats, é mais uma curiosidade para vocês, talvez seja de interesse de conhecimento geral. Então, na escala de sistema, apenas para detalhar rapidamente, não vai ser mais do que um slide a respeito de cada um daqueles elementos, a gente pode falar de fluxo radiativo de calor, precipitação, né, chuva, evapotranspiração, que é aquela quantidade de água que é liberada pela floresta para a atmosfera, e transporte de massas e substância, como matéria orgânica que vai para os rios ou fica preso no solo. Então, o que eu quero dizer é que a gente tem um conjunto de processos que dizem respeito muito intimamente à termodinâmica e que ajuda, a partir da teoria, vamos dizer assim, básica de escoamento de fluidos e de balanço termodinâmico, tentar integrar esses diversos sistemas. Bom, uma tentativa bastante esquemática de organizar essas propriedades funcionais associadas principalmente à massa e a fluxo de energia, eu tentei aqui apenas isolar os principais elementos, para não ficar muito enrolado da gente entender, e para poder a mensagem ser um pouco mais direta.
Então, o que nós temos? Uma atmosfera, esse é um elemento muito importante do ponto de vista do supersistema, mas, é claro, ela tem a sua dinâmica também, hoje em dia, nos modelos descritas pelas equações de Navier-Stokes. Mas nós temos, então, essas setinhas para cima e para baixo, precipitação e evaporação, tanto no que diz respeito à floresta, solo, e aqui land use, land cover, quer dizer, uso da terra e cobertura da terra. Então, há uma dimensão humana não desprezível nisso aqui, e eu vou mostrar para vocês depois uma das consequências da gente manipular essa quantidade. Temos também, no caso da interação da floresta com o rio, retenção de água, produção de matéria orgânica, carbono, isso tudo indo para o rio. O rio também sofre ou troca matéria e energia com a atmosfera pelos mesmos processos de precipitação e evaporação, e daí para a bacia oceânica do ponto de vista regional. Há uma diferença quando a gente for falar de supersistema, mas é claro que essa conexão ela tem que ser feita na escala adequada. Então, o rio ela transporta carbono orgânico dissolvido, particulado, sedimentos e nutrientes. Então, tudo isso é carreado e faz parte de um balanço muito complexo e que a gente está tentando entender as fontes e sumidouros, né? Como eu coloquei aqui, fonte e sumidouro, então a atmosfera é fonte e sumidouro. E na bacia oceânica, que é um sumidouro importante, mas ele também recicla bastante, principalmente do carbono atmosférico, a gente trabalha com transferência de calor, a formação de processos ou feições de mesoescala da ordem de dezenas a 100 quilômetros de dimensão linear. Essas estruturas elas são importantes porque ela tem uma coerência espacial bem definida, de maneira a que elas conseguem manter as propriedades físicas da água na superfície do oceano e em subsuperfície por um tempo razoavelmente longo. E isso interfere na forma como o oceano interage com a atmosfera, ou mesmo como o Atlântico Sul influencia o Atlântico Norte. Então, embora seja um fenômeno de escala espacial menor do que da bacia, ele tem uma importância muito grande porque ele é continuado, ele é constante. Na foz do rio Amazonas são formados, em média, por ano, de 5 a 9 vórtices que são transportados, se deslocam para o Caribe. Então, isso é uma quantidade de água doce, de material de fitoplâncton, de zooplâncton e de calor que entra no balanço global. Muito bem. Então, nós temos o oceano local com processos de mistura, advecção e a retroflexão da corrente norte do Brasil, que eu vou mostrar para vocês depois a carinha dessa retroflexão, que é uma mudança na direção da corrente norte do Brasil. Bom, então, mais ou menos, esse é o que nós temos aqui, o quadro para as propriedades funcionais. E aqui nós temos a radiação de onda longa, porque a parte mais importante de energia que força os nossos modelos, quer da atmosfera, quer do oceano, vem da energia do Sol no comprimento de onda mais curto, né, de onda curta, ultravioleta. E com o aquecimento da massa dos continentes e do oceano, essas massas elas devolvem calor na forma de onda longa. E aí outros processos, como transferência de calor latente, que eu vou falar um pouquinho depois. Então, esses conceitos todos podem soar talvez um pouco novos, estranhos, mas é só mesmo para ficar no fundo da mente de vocês. Quem sabe lá adiante vocês se deparem com alguns problemas que envolvam alguma dessas quantidades. Já ouvi falar isso em algum lugar. Então, quando eu falo de escala de supersistema, que é avançando daquela escala que eu apresentei anteriormente, nós temos principalmente as interações do oceano com a atmosfera, as teleconexões atmosféricas, que são importantes, por exemplo, para vamos dizer assim, a propagação do sinal do El Niño do Pacífico para o Atlântico, gradientes meridionais de temperatura da superfície do mar e do vento. O gradiente meridional, que eu quero dizer norte-sul. No jargão oceanográfico, a direção meridional é norte-sul e zonal é leste-oeste.
convencionando norte positivo e leste positivo, sul negativo e oeste negativo. E, claro, vazão do rio e interação com o oceano. Então, esse aqui é a escala de supersistema dentro desse contexto da Amazônia. É claro que a gente pode extrapolar isso para outras situações, mas vamos manter aqui a boiada mais ou menos organizada. Então, aquele mesmo gráfico anterior, agora abordando apenas alguns detalhes que eu espero possam demonstrar um pouquinho dessas propriedades emergentes. Na atmosfera, então, não se trata mais de fonte sumidouro, mas sim de teleconexão, isto é, pegando o sinal que se origina numa bacia como o Pacífico e transportando esse sinal para o Atlântico. Nós temos, de novo, balanço de CO2 em todos esses grandes blocos aqui do supersistema, e principalmente associada à dinâmica da floresta. Essa floresta aqui tem uma expressão acima do solo e abaixo do solo, muito importante para estoque de carbono. O rio que recebe material dessa biomassa e transporta para o oceano na forma de uma pluma que é, vamos dizer assim, vista hoje mais como um mosaico de hábitats, como um contínuo, e muito menos do que simplesmente uma mancha de água de salinidade baixa sobre o oceano. E nós temos aqui bacias oceânicas remotas, isto é, não locais, no caso aqui o Pacífico, e o oceano local novamente. Então, associados a essa escala de supersistema, nós temos os gradientes interhemisféricos de temperatura e a oscilação antártica, para ficar em alguns parâmetros que podem serem informativos do ponto de vista de sinal, de análise de sinal, para a gente identificar relações quantitativas entre cada um desses elementos. Bom, mas como é que se dá essa teleconexão e por que nós temos esses gradientes meridionais e por que é que nós temos essa movimentação de matéria e energia e que não cessa, né? Que a todo momento apresenta dinâmicas peculiares? Nós temos processos de escala sazonal, isto é, inverno-verão. Nós temos processos na escala interanual, como o Ninho, que varia de 3 a 7 anos de frequência. Nós temos processos decenais. Eu vou mostrar para vocês que o Atlântico ele sofre influência da oscilação decenal ou decadal, se você preferir, do Pacífico. Então, o que acontece é que parte dessa conexão prevista dentro do conceito de supersistema deriva do balanço de calor na Terra, em função da diferença na incidência de energia do Sol sobre uma superfície curva, gerando padrões de pressão diferenciados, mais baixas em regiões quentes e mais altas em regiões temperadas, fazendo com que não só a atmosfera, como a água dos oceanos, comece a se deslocar ao longo de um gradiente. E, como todo gradiente, o deslocamento se dá do potencial maior para o potencial menor. Esse potencial pode ser, por exemplo, pressão hidrostática. Então, com base nisso, nós temos então um sistema atmosférico que é formado por padrões de circulação atmosférica constantes, como os ventos alísios, essa ITCZ, que é Intertropical Convergence Zone, que é a zona de convergência intertropical, que é uma região de nebulosidade acentuada e muito importante para a dinâmica da Amazônia. E nós temos as outras células de circulação, onde nós temos, em altas latitudes, uma convergência na superfície e uma divergência no topo. O que é que acontece para você ter tempestades tropicais com formação daqueles grandes cúmulos nimbus, com acúmulo de umidade e depois a precipitação? Você tem que ter uma convergência de massa na superfície da Terra, ou na camada limite entre a atmosfera e a Terra, e esse material todo ascendendo, encontrando regiões mais frias e gerando esses grandes cogumelos de nebulosidade que trabalham na direção do transporte de calor para a superfície e depois na precipitação.
E também a circulação da Terra, ela imprime uma força aparente, medida num referencial não inercial, que causa o quê? Causa com que, ao longo do gradiente, ao invés de você ter um movimento do maior gradiente para o menor, você tem um movimento curvo. À direita do movimento no hemisfério sul e à esquerda do movimento no hemisfério norte. E essa diferença está mais ou menos explicada aqui nesse fluxo curvo entre a alta pressão e a baixa pressão. Aqui 30 graus norte e aqui Equador. E isso é graças à força de Coriolis, ou a aceleração de Coriolis, que é função da latitude e da velocidade angular da Terra. Bom, mas chega desses detalhes, o que eu queria mostrar para vocês apenas essa imagem aqui da organização das massas na atmosfera. E, por conta disso, né, o grande motor disso tudo é isso aqui. Nós temos aqui o Equador, norte e sul, e nós temos aqui um acréscimo, aqui a onda curta azulzinho, sendo muito maior do que a onda longa que a Terra emite. Então, isso aqui é o que a gente recebe, isso aqui é o que a gente emite. E, portanto, há um superávit, e esse conceito eu imagino que vocês conheçam bem. Bom, no Brasil a gente está mais acostumado com déficit, mas superávit faz parte do cenário. E por causa disso, nós temos uma exportação para altas latitudes de calor. Aqui, o eixo do Y em watts por metro quadrado, apenas para mostrar como é que é mais ou menos o desenho do balanço de calor. Aqui é outra figura bem bonitinha, colorida, que eu acho que sempre causa um bom impacto, embora seja difícil de entender. Eu vou tentar, de maneira geral, orientar vocês aqui. O que nós temos aqui em cima? Média anual do fluxo de calor latente. É aquele calor que é gerado pela mudança de fase da água líquida para o vapor d'água e que geralmente está associado à formação de nebulosidade, de nuvens. Então, a gente vê novamente, aqui nessa região, né, ou aqui nessa região, que nós temos esse fluxo negativo, quer dizer, o oceano perdendo, né, porque ele cede calor para a atmosfera, e aqui nós temos uma média anual do calor, do balanço de calor, né? E o balanço aqui é positivo. É claro, ele tem que ser positivo para poder doar essa quantidade. Ele não vai doar aquilo que ele não tem, né? Tem que haver um balanço, tanto uma conservação tanto de energia quanto de massa. Talvez vocês vejam isso em alguma disciplina por aqui. Bom, então esse aqui é o cenário global daquilo que eu estou falando para vocês. É um resumão da ópera. Infelizmente, a gente não pode colher perguntas de vocês, a organização me proibiu, mas eu tenho que admitir que seria bem melhor se vocês pudessem interferir, porque é muita coisa e realmente fica, às vezes, um pouco maçante, mas eu vou tentar ser o mais didático possível. Bom, então, visto isso, eu quero trazer a atenção de vocês para esse fenômeno que todo mundo já ouviu falar, que é o processo da Ninha, que aqui, visto do ponto de vista da altura do nível do mar, isso aqui são dados de radar altímetro, são satélites que medem a altura do nível do mar com uma resolução de poucos centímetros. E o que a gente vê aqui é uma anomalia positiva da altura do nível do mar, isto é, a altura do nível do mar tem uma topografia positiva, e aqui é negativa. Então, no Ninho, mais quente o Pacífico tropical, e com isso você tem uma topografia positiva, e aqui na Ninha, o contrário, você tem uma depressão, e essa depressão da superfície do mar faz com que as camadas de água mais frias, abaixo da superfície, fiquem mais expostas e, portanto, a temperatura média cai. O que a gente tem aqui, nesse diagrama, é uma tentativa de mostrar isso em superfície de uma maneira mais esquemática. O que a gente tem normalmente nas condições do Pacífico? Nós temos a formação de uma piscina de água quente lá para o lado da Austrália, da Papua Nova Guiné, na altura do Equador, que gera uma convecção profunda, aquela que eu expliquei para vocês, e ela tem essa circulação chamada circulação de Walker na atmosfera.
Então, esse é o sistema que geralmente funciona nas condições normais. Aqui embaixo, nós temos o quê? Uma camada chamada camada da termoclina no oceano. É uma camada muito importante porque é onde a temperatura da água do mar sofre uma mudança muito abrupta de valor, de maior para menor. Então, a gente percebe que essa região de gradiente acentuado, ela fica, no período normal, muito mais próximo da superfície aqui na altura da América do Sul. Quando acontece o El Niño, o que geralmente está associado? Ventos fortes nessa direção, em direção para leste, forçam essa bacia, essa piscina de água quente, a se deslocar para o leste. Então, é o que a gente vê aqui embaixo. E, com isso, o que acontece? Essa topografia aqui, por ela ser mais elevada, como a gente consegue ver aqui nessa região, por ela ser mais elevada, ela afunda essa termoclina, porque vai ter que haver um balanço de massa também nessa superfície. E aí vocês veem a setinha aqui, ó, essa termoclina fica mais baixa. E todo o Pacífico tropical aquece. E tão importante quanto isso é que essa convecção profunda e essa transferência de calor para a atmosfera se dá mais próximo do centro da bacia, fazendo com que uma parte desse calor seja transportada para o Atlântico Norte. Então, a gente vê que o que acontece no Pacífico, através da conexão atmosférica, influencia o calor ou a temperatura da superfície do Atlântico Norte. E isso vai ter influência grande sobre a Amazônia. Bom, por que essa geringonça não fica assim a vida inteira? Por que ela um dia volta à situação normal ou, eventualmente, para uma ninha? Bom, porque nós temos a formação desse calombo de água quente se transportando a uma velocidade em direção à América e depois uma outra onda, essa R aqui, que são ondas de Rossby, que são mais lentas do que essas ondas, são mais lentas do que essas aqui. De maneira que, quando essa chega aqui, as ondas de leste de Kelvin, tem esses nomes por conta dos pesquisadores que descobriram esse processo, o fato dessas serem mais lentas e essas serem mais rápidas acaba que amortecendo depois de um período de mais ou menos 8 meses, 1 ano, amortecendo esse processo e relaxando as condições de formação de ninho. Então, do ninho, é normal a gente avançar para uma condição neutra ou até mesmo para uma ninha. Aí nós já estamos falando de não linearidade do sistema, que vocês também em economia devem ter ouvido falar. Isso aqui é só para mostrar para vocês mais ou menos a relação desses elementos no supersistema. Bom, então eu falei que o evento do ninho, que é um exemplo didático, ele interfere no calor armazenado do Atlântico Norte. E isso se dá principalmente por causa dessa circulação de Walker, aqui num detalhe um pouquinho maior, né? Nós temos uma condição neutra, em que a umidade e o calor vêm lá da Papua Nova Guiné e se desloca no sentido descendente perto da borda da costa oeste dos Estados Unidos. E no norte, no Atlântico Norte, o que tem é uma convergência em superfície e um transporte de calor para altos níveis. No período de ninho, dá-se o contrário. Parte desse calor em excesso do Pacífico é transportado diretamente para sobre o Atlântico Norte. Isso acontece na escala de alguns meses. O sinal do ninho no Atlântico Sul geralmente leva 6 meses para chegar, no que diz respeito ao sinal no oceano. Na atmosfera, dura menos 1 mês a 2 meses. Então, a gente vê a importância da atmosfera na transferência desse calor e desse momento. Bom, e aí? O que acontece quando esse calor, vamos dizer assim, se acumula no Atlântico Norte, principalmente no Atlântico Noroeste, não é? Bom, ele influencia um troço chamado a posição da ITCZ, que é aquela zona de convergência intertropical, que ela é uma região de nebulosidade, onde o calor, o fluxo do calor latente acaba formando nebulosidade e gerando chuva ou precipitação. Bom, essa é a posição pontilhada em julho e essa é em janeiro. Olha só como é que a Amazônia, nesse arroxeado aqui,
demonstra aqui, ó, a projeto de climatologia de chuva global. Isso aqui é uma série de 88 a 2004. A climatologia é uma média de longo termo, geralmente com mínimo de 30 anos. Então, essa é a posição média dessa zona de produção de chuva, e aqui as cores mostram a concentração dessa chuva, por assim dizer, né? Muito mais elevada nessas regiões de cores mais quentes e menor nessas regiões aqui. Então, nós vemos, ó, a importância dessa feição aqui na precipitação total anual. Isso aqui é tudo tirado dados de satélite. Eu não vou ficar fazendo propaganda do Instituto aqui, mas é mais ou menos isso. Bom, e aí, o que acontece quando a gente tem um período de ninho? Acontece isso aqui, ó, uma anomalia negativa, ó, nessa corzinha aqui, ó, valores negativos, de precipitação justamente na região da Amazônia e do Atlântico Tropical Oeste. Anomalia negativa nada mais é do que o valor, por exemplo, de precipitação de um mês subtraído da média daquele mês de longo termo. Então, nós temos 30 janeiros, 30 anos, e você pega a média desses janeiros, e para o primeiro janeiro você pega o valor daquele janeiro e subtrai da média. Você tem anomalia, isto é, positiva se choveu mais, negativa se choveu menos. Então, é uma métrica, né, para a gente avaliar a modificação do sistema. Então, o que acontece? Chove menos. Chove menos no ninho, em média. Então, eu falei da historinha do supersistema, das teleconexões atmosféricas, do fluxo de massa e tudo mais. Então, o ciclo começa a se fechar de volta sobre a Amazônia. As secas, aqui anos de ninho, e como que há uma intensificação desse sinal da anomalia de déficit de água na Amazônia. Isso aqui também é dado de um satélite chamado GRACE, é o Gravity Recovery and Climate Experiment, é um satélite que mede as variações de gravidade na superfície da Terra, e, no caso, essa anomalia de gravidade é dada pelo acúmulo de água da chuva. Então, dá uma ideia de estresse hídrico da região. O estresse hídrico, tecnicamente falando, leva em consideração também o metabolismo da floresta, mas vamos tratar aqui de uma maneira mais genérica. Então, olha só, anomalias negativas, mostrando, realçando que, com o tempo, a gente tem experimentado secas cada vez mais acentuadas, dadas por um mesmo processo. Muito bem. Isso aqui é o mesmo GRACE, mas a gente fez o quê? A gente fez uma decomposição por funções ortogonais empíricas. A gente pega a série toda, todos os pixels, e a gente faz uma espécie de PCA, de componentes principais. E a gente vê os modos ortogonais, isto é, não correlacionados, e a gente tem, inclusive, uma série de tempo desses padrões. Cada padrão, eles não têm representação física, mas eles podem dar ideia de modos de funcionamento do sistema em termos de acúmulo de água. Bom, se a gente pegar, por exemplo, a correlação entre o ninho 3,4, que é o índice do ninho, com a precipitação na Amazônia, a gente vai ver aqui uma correlação significativa nessa região aqui da Amazônia, que é mais ou menos essa região aqui, que cai mais ou menos aqui nessa terceira EUF. O que eu quero dizer com isso? Que o ninho, sozinho, não explica tudo o que acontece em termos de falta de chuva e de seca na Amazônia. Para hoje, isso é o que basta. Só que, há um tempo atrás, fizeram um experimento em que se fez a seguinte pergunta: tá bom, então o Pacífico ele muda as condições de temperatura na superfície, altera o padrão de circulação da atmosfera, essa alteração gera transporte de calor para o Atlântico Norte, esse Atlântico Norte, ele faz mais quente, ele faz essa ITCZ ficar ancorada mais ao norte, daí não chove onde devia chover, ou onde pelo menos costumava chover, e gera seca. E se a gente tirar toda a floresta, o que acontece? Se acontece alguma coisa, né? Então, usar o modelo do sistema terrestre, em que acopla o continente, a cobertura vegetal, a atmosfera, os oceanos, né? E aí o que se verificou? Bom,
se verificou o seguinte, aqui é um padrão de ninho, as setinhas são vento, as cores são a temperatura da superfície do mar. Anomalias positivas. Né? Então, fizeram vários experimentos com a floresta inteira e tirando proporções. Bom, quando você rapa a Amazônia, limpa, deixa ali um gramadão para fazer um rachão, o que a gente encontra é o seguinte, pegando esse sinal todo aqui e fazendo uma decomposição espectral, a gente vê que ela tem essa carinha dessa linha contínua aqui, ó, um acúmulo de potência de sinal em torno de entre 3,5, entre 2 e 3 anos e meio. Quando você rapa a floresta e roda o modelo, a gente vê que esse padrão de espectral ele muda. Ele ganha um sinal bastante acentuado, justamente aqui entre 3 e 4 anos. O que eu quero dizer com isso? É que o Pacífico influencia o Atlântico, que influencia a Amazônia, mas a Amazônia, aparentemente, também é capaz de influenciar o Pacífico, do ponto de vista da remoção da cobertura vegetal natural. Então, essa é a mensagem até aqui. Tá. Mas não é só isso. O estado do Atlântico Sul também influencia. E como que influencia? Geralmente amortecendo o efeito do ninho no oceano. O que eu posso falar com base nesses resultados é apenas para o oceano. Então, aqui é um padrão, aqui são as correlações entre o ninho e a radiação de onda longa. Radiação de onda longa obtida por satélite, o que é? Tem um satélite orbitando e ele capta o calor que acende da Terra. Se você tiver nebulosidade, ele não passa pela nebulosidade, portanto, o satélite não pega nada. Então, quando esse valor é positivo, significa atmosfera limpa. Esse valor vai caindo, significa nebulosidade, correlacionado com chuva. Então, o que a gente observa aqui é que, de fato, ninhos fortes tendem a limpar a atmosfera de nebulosidade, causando essas correlações positivas. Né? Quer dizer, mais onda longa chega no satélite, significa que você não tem muita coisa na atmosfera. Só que é o contrário aqui no sul. Tanto é que o ninho costuma dar o quê? Dá seca no norte e chuva no sudeste. Se nós olharmos para a influência do próprio Atlântico sobre a radiação de onda longa, a gente vê que é o contrário. Quanto mais quente o Atlântico Sul, mais nebulosidade. E a gente vê também que, quando a gente vê isso para o Atlântico Norte, ele é parecido com o Ninho 3. Então, há uma relação do Ninho 3 com o Atlântico Norte e com a precipitação nessa região aqui, ó, Nordeste e Norte. Mas o Atlântico Sul ele tem um comportamento diferente. Então, esse é outro processo modulador do supersistema. Aqui está um pouco enrolado, mas eu vou tentar resumir rapidamente. É o seguinte, nós temos o Pacífico, gerando ninho, por exemplo, e influenciando o Atlântico Norte, que influencia a Amazônia, que também é modulado pelo Atlântico Sul. Só que o Pacífico não funcionou, ou não tem funcionado do mesmo jeito ao longo das últimas décadas. A gente sabe que existe um ciclo que se encerrou em 1976. Esse ciclo é o ciclo da oscilação decadal do Pacífico. Essa oscilação, como o nome sugere, acontece em ciclos de décadas. E ela encerrou um ciclo frio em 76. Então, o que a gente fez? Nós fizemos as correlações do Ninho com a temperatura do oceano nessa região aqui, de 48 até 76, e de 77 a 2008. Olha a diferença. São diferentes. Então, o próprio Ninho interfere no Atlântico, Norte-Sul, diferentemente de 76 para trás e para frente. Agora, a gente experimentou um período quente do PDO, esse Pacific Decadal Oscillation, né? E essas diferenças significativas acontecem de novo no sul. A mesma coisa para o estresse do vento, aqui a tensão de cisalhamento do vento na superfície, que é importante para transporte de calor, aquele meridional que eu falei, norte-sul, e aqui também a pressão no nível do mar. Bom, mas o que eu queria mostrar com isso é que os sistemas que compõem o seu supersistema, eles têm modos de operação que não são os mesmos ao longo do tempo. E, dependendo do tempo, do intervalo de tempo que você considera, ele pode apresentar oscilações de 1 ano, de 10 anos, ou mesmo de 100 anos.
Por que não? Já que a Terra já passou por períodos glaciais e hoje a gente vive um período de greenhouse, né? Em contrapartida aos ice house. Aí, isso tudo acaba chegando no Atlântico. Então, as ligações perigosas dizem respeito às anomalias de precipitação e à possível indução de secas na Amazônia, que é algo que a gente sabe que está associado a queimadas e a deslocamento de populações, a perda de safras e uma série de outros impactos na socioeconomia. Mas também no oceano, ela interfere na salinidade, esse é um modelinho de salinidade usando dados de satélite, em que a gente mostra que a pluma do rio Amazonas, que é esse troço todo aqui, ela tem características diferentes em termos de salinidade. Aqui bem menor, aqui bem maior. Isso aqui um exemplo de agosto de 2002. Usando uma outra modelagem estatística, a gente chegou à conclusão que o oceano, lamentavelmente a figura não faz jus aqui à informação, mas nós temos uma influência do oceano, como se de esperar, né? Como era de se esperar, maior à medida que vai chegando próximo da foz. Só que essa pluma do rio, vista exclusivamente do ponto de vista biológico, ela é um mosaico de processos. Você encontra processos mediados de decomposição de matéria orgânica, por exemplo, mediado por bactérias, ou então por fitoplâncton, uma área muito importante onde processos fotoquímicos elas têm uma influência muito grande. Então, a gente vê que no tratamento desses elementos que compõem o supersistema e que conectam os diferentes sistemas do supersistema, a gente também tem características específicas que podem dar a gente algumas ideias de como é que a coisa funciona no nível mais local. Então, se a gente pegar um outro dado de satélite que dá estimativas de produtividade primária, que é a produção biológica vegetal na superfície do oceano, de partículas, organismos unicelulares do reino vegetal, fitoplâncton. A gente usar uma EOF também por uma série de tempo de 14 anos, a gente vê que há modos de funcionamento diferentes dentro dessa mesma pluma, de maneira a gente perceber que aqui, por exemplo, existe um processo em que aumenta e aqui diminui. O azulzinho diminui e o vermelhinho aumenta, que nada mais é do que um processo de gangorra, muito relacionado ao sinal sazonal de inverno e verão. E aí, qual é a influência disso na história do balanço de calor? Que eu vou chegar lá. Nós temos, ao longo dos meses, se a gente pegar a salinidade e fazer as médias para cada mês, a gente percebe que há 3 caminhos em que a água do rio é exportada. Tem essa exportação 1 aqui, próximo da costa, essa 2, que é a região daqueles vórtices que eu havia falado anteriormente, no início da apresentação, e essa região 3, que é a retroflexão da corrente norte do Brasil. Só para lembrar vocês, a corrente norte do Brasil flui de sudeste para noroeste e, mais ou menos aqui em julho, ela começa a sofrer uma mudança na orientação, conforme demonstrado aqui. E depois ela diminui a força. Então, é um processo que acontece por causa da conservação de vorticidade do oceano, principalmente fruto do gradiente de vento na região tropical. Mas esse é um outro assunto. O importante é a gente ver que há 3 formas do rio exportar essa água. Essa água, quando ela sai do rio, entra no oceano e começa a se deslocar, o que ela promove? Ela, por ser uma densidade menor do que a água oceânica, que tem uma salinidade maior, portanto, uma densidade maior, essa água de salinidade menor, ela tende a persistir, a permanecer como uma lente na superfície do oceano. Essa lente, se ela tiver coesão ao longo do tempo suficientemente longo, ela tende a reduzir a troca de calor da superfície do oceano com o fundo. Se ela impede a troca de calor, o que acontece? Vai acumular calor na superfície do oceano. E, se acumular calor na superfície do oceano, nessa região, o que a gente pode ter? Bom, a gente pode ter uma alteração
um resfriamento nessa região aqui, azul, e um aquecimento nessa região, além de uma redução na formação de tempestades para a Europa, porém, pode haver uma intensificação dos furacões para o leste dos Estados Unidos, por conta do acúmulo de calor nessa região, que é a região típica de intensificação desses ciclones. Então, a gente vê que o rio tem a água do rio que entra no Atlântico, ela tem um papel importante no balanço de calor de longo termo e pode interferir em certos processos sazonais, como na intensificação desses vórtices, desses furacões aqui que vão atacar a costa leste dos Estados Unidos. Então, essa é mais uma conexão perigosa. O que eu quero mostrar aqui é o seguinte: como isso se dá? Se dá assim, ó. Vocês concordam, ou haveriam de concordar, que o azulzinho está maior aqui em cima do que aqui embaixo? Aqui costuma estar mais vermelho, aqui mais azul. Azul, baixa salinidade, e vermelho, alta salinidade. Significa que de 2009 a 2010, nós temos mais água doce entrando no oceano, e abaixo, aqui de 2010 a 2004 até 2010, menos água doce. E, da mesma forma, a gente tem essa exportação mais aqui é longitude, e aqui é tempo. Esse é um diagrama que chama-se Hofmöller, um tempo-longitude, e a gente vê que a exportação de água doce se dá maior para a região leste nessa porção do gráfico do que nessa porção aqui, que ela fica mais confinada a latitudes próximas da foz do rio. Bom, então isso tem influência aqui, ó, no transporte dessa água que pode, digamos assim, na maior parte, seguir esse trajeto vermelho e azul, e bem menos o trajeto verde, mas geralmente se concentra aqui nessa região, que é, como eu havia dito antes, a região de intensificação, do corredor de intensificação de furacões. Então, eu agora vou encerrando a apresentação apenas mostrando que esse balanço de calor, de fato, ele está associado à intensificação, à frequência desses processos, esses fenômenos de alta energia, né? A gente vê aqui, são compósitos de temperatura da superfície do mar, em A, aqui em cima, uma piscina quente de grande tamanho no Atlântico e aqui de menor tamanho. E quanto mais calor acumulado no Atlântico tropical oeste, maior é a frequência desses furacões, enquanto que, quando ela é menor, você tem menos. Então, com isso, eu fecho o ciclo das conexões que eu queria mostrar para vocês, tentando extrair daqui algumas conclusões que talvez possam ser úteis para todos. Bom, o que nós temos? Um sistema que se retroalimenta e que pode amplificar processos como o ciclo hidrológico que eu comentei ainda há pouco. As alterações na Amazônia causadas pela ação humana podem ter impactos importantes sobre o clima global, sim, cada vez mais isso é uma realidade. A pluma do rio é um mosaico de habitats, isso tem do ponto de vista de conservação e é uma região muito importante de captura de CO2 atmosférico por causa de algas diazotróficas, que é um outro assunto que eu posso falar uma outra vez. Entender o funcionamento desses sistemas complexos é preciso integrar diferentes ciências. Essa é talvez a mensagem mais importante que eu queria passar para vocês. Vocês estão estudando economia, matemática, mas é bom não perder a vista na física, um pouquinho na sociologia, e que certamente vocês têm que olhar ao longo do currículo, e compreender, se convencer de que, se vocês têm ambição na vida de desenvolver lideranças e de transformar o que nós temos hoje na nossa realidade econômica, é preciso saber que não dá para ficar apenas numa disciplina básica, porque a gente vai perder foco e vai continuar com essas medidas míopes que a gente tem visto ao longo dos anos e se submeter a essas decisões de caráter bastante limitado. Então, além disso, é importante que a gente tenha
sistemas de observação e monitoramento, para a gente poder comparar os modelos com o que é observado, para saber se o modelo não está viajando. E, finalmente, esses sistemas, esses modelos, a despeito dos negacionistas, eu não sou nem a favor nem contra, eu trabalho com base nas evidências. Se as evidências mostram para mim que o sistema vai numa direção, eu vou acompanhar. Se mostra que é em outra direção, eu acompanho. Agora, que tem gente que diz que esses modelos eles são fantasiosos, bom, é todo um processo de aprimoramento que, com o tempo, você, comparando o que você obtém de resultado com o que você observa na Terra, você vai refinando e afinando até que você termina com um produto, eu vou dizer, muito bom, sim, para previsão de safras, de chuva e tudo mais. E, com isso, eu agradeço muito a paciência de vocês, a atenção, e fico aberto a perguntas. Perguntas, questões? Então vai. Eu ouço. Quando você está estudando o El Niño ou a Laninha, você tem grandes mudanças tanto de massas atmosféricas ou de oceânicas. Seria possível aproveitar esses grandes movimentos para gerar energia? Ou se a simples introdução de alguma máquina conseguisse converter em energia alteraria muito a dinâmica do sistema? E se existe alguma iniciativa que está sendo feita nessa frente? Sim, a energia pode ser aproveitada sempre, vai ser muito dependente da eficiência que o teu instrumento de coleta dessa energia vai ser capaz de trabalhar. Então, se você tem um equipamento de altíssima eficiência energética, pequenos movimentos podem gerar um resultado líquido que supere o que você investiu, né? Acontece que certos processos ocorrem em escalas de tempo muito longas e que talvez não sejam adequadas para o que a gente conhece hoje, para a tecnologia disponível para, vamos dizer assim, acúmulo, né, dessa energia em algum lugar para depois ser distribuído, né? Os equipamentos, dada a escala de funcionamento, provavelmente influenciariam um pouco, ou quase nada, se a gente pudesse ter tecnologia para isso. E, quanto à terceira pergunta, sim, já há mapeamentos, há um programa espacial novo europeu chamado Programa Copérnicos, que trabalha com uma constelação de mais de uma dezena de satélites operando em diferentes faixas do espectro eletromagnético. Mas um dos produtos, e esse programa espacial ele é muito ligado à indústria de serviços, principalmente, mas também eles fazem mapeamento de energia de maré, a partir dos dados de altimetria do radar altímetro. E essa maré pode ser utilizada para gerar energia. Então, sim, já há um pensamento na direção de se identificar regiões mais propícias a armazenamento dessa energia oriunda da movimentação vertical da superfície do oceano. Respondi essa pergunta. Mas o problema seria mais a distribuição. Eu acho que, por enquanto, o problema é de eficiência, né? A distribuição, eu lembro a historinha de quando foi inventada a lâmpada incandescente e ela funcionava com energia elétrica, e aí todo mundo achou isso bacana, porque aquele negócio de óleo de baleia era uma porcaria, você ficava na mão dos caras que faziam a importação de óleo de baleia, não sei o quê. E aí, tá, energia elétrica, mas tá, como é que você vai fazer para transportar essa energia elétrica? Ah, não, a gente passa fio de cobre. Fio de cobre é bom. Aí, nego caiu na risada. O que você está pensando em esticar fio de cobre da costa leste para a costa oeste dos Estados Unidos? Você está maluco, rapaz? Você já imagina a quantidade de cobre. É só você olhar aqui na rua. Então, a transmissão depois você resolve. Tem que ter energia primeiro, a custo baixo. Só uma questãozinha, então. Fala. Se aumentar o desmatamento da Amazônia, aumentaria o número de furacões nos Estados Unidos? Seria isso? Bom, aumentando o desmatamento, a gente vai ter
uma intensificação no sinal do ciclo típico de ninho, de 3 a 7 anos. A gente pode ter, eventualmente, um aumento na seca, um ancoramento da ITCZ mais ao norte por mais tempo e um aumento de intensidade, de frequência e de amplitude das secas. O que a gente está vendo hoje, o que a gente tenta associar, nossas últimas pesquisas, eu tenho agora, quinta-feira, uma reunião para discutir esses últimos resultados, que é o seguinte: a gente tem observado uma intensificação do ciclo hidrológico. Significa o quê? Cada vez o período seco fica mais seco, menos chuva, e o período chuvoso cada vez com mais chuva. Então, isso intensifica a quantidade de água exportada, como eu mostrei naquele Hofmöller. E essa água exportada ela pode intensificar o armazenamento de calor na superfície do oceano e intensificar a formação de ciclones que vão depois se deslocar para a costa leste dos Estados Unidos. Bom, isso de uma maneira assim genérica, né? Mas é mais ou menos por aí que a banda toca. Então, obrigado mais uma vez. Obrigado.